Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um queijo com pimentas. Nós vamos começar esse trabalho pela tábua que está embaixo. Primeiro, essa superfície de cima aqui. São vários pedacinhos, então eu quero que você me acompanhe. Olha, estou usando o jatobá e o ocre, os dois juntos no pincel. Nós vamos preencher o espaço. Olha, esse espaço aqui, você não vai misturar separado, tá? Você vai pegar um e pegar o outro assim no pincel. E daí vai colocando, preenchendo mesmo. Aí essa parte aqui também, ó, tem essas linhas que são cabinhos das folhinhas de salsinha. E a gente vai fazer a tábua porque esse cabinho é só uma linha, é só um detalhezinho. Aqui também a gente tem um cantinho. Depois a gente passa pra cá. Essa área aqui toda. Você viu que, olha, a gente pode passar a tinta em cima do risco. Eu tirei o risco bem forte para ele aparecer. Depois a gente vai fazer uma sombra e uma luz ainda nessa madeira, para fazer a madeira mesmo. Tô trabalhando com o pincel número 4. Aqui também a gente tem 3 riscos. Pode passar por cima. Você vai perceber durante o vídeo uma variação de luz. É o nosso sol que vai e vem. Aqui, ó, esse canto aqui também, esse ladinho aqui. Vou terminar o meu. Agora que eu preenchi, olha aqui toda essa parte, com o mesmo pincel, sem lavar, eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou fazer uma sombra. Todo lugar que tiver por trás, olha, vai ficar um pouquinho mais escurecido. Aqui embaixo do queijo, aqui, ó, embaixo da pimenta. É um pouquinho só de tinta. Você viu que tem uns risquinhos assim? Você vai pegar um pouquinho do sépia e vai fazer isso, ó. Isso daqui seria, ó, os veios da madeira. Se você quiser, você até pode fazer esse, assim, esse compridinho meio... Ó, isso aqui fica parecendo aquele redondinho, o nozinho. Você faz um compridinho assim, mas nunca redondo. Sempre seguindo a linha da madeira. Aqui um pouquinho também. Agora você vai fazer assim. Olha, esse cantinho, esse e esse, você pode preencher a parte de cima com sépia e a parte de baixo com o jatobá e o ocre. Vai ficar assim, ó, uma mistura assim. Só que você não vai preencher nesse sentido, você vai preencher no sentido dos risquinhos que você tem aí. Então, você vai colocar o sépia e vai puxar assim. Depois, você vai colocar o ocre mais o jatobá e vai puxar assim. Não pode entortar, tá? Porque senão não vai dar a perspectiva. Vou preencher o meu também. Aqui nesse cantinho, olha, eu coloquei sépia aqui até embaixo. E desse lado de cá, eu vou deixar mais clarinho, olha, até em cima. Pra gente fazer aqui uma esquina. Olha, escuro do lado de cá. E daí pra cá, o clarinho vai subir. Eu pego a tinta direto do potinho, tá? A tinta se mescla com a outra. Porque eu pego assim, não pego tão pouca tinta, não. Aí eu coloco e olha, eu dou uma puxadinha. Olha como as cores se fundem. Agora que a gente preencheu tudo, nós vamos usar o marfim para iluminar todo esse
ladinho aqui da tábua, ó, essa esquina, pra cá, você pode deixar assim mais clarinho, até aqui. Já podemos colocar um pouquinho. E assim, você não vai misturar muito essa tinta. Você viu que eu tô passando o pincel bem de leve? Porque eu quero que fique riscadinho, pra parecer mesmo madeira, olha, fica parecendo os veios da madeira. Aqui nessa borda também a gente vai pôr um pouco. Apesar de estar redondo aqui, mas a madeira aqui em cima, no plano, tem que ficar assim, retinho. Aqui também, olha, a gente pode pôr um pouquinho. Só que aqui a gente continua, ó. E aqui nessa borda de cima também. Se você quer saber, assim, para que lado que eu vou, como que eu faço? Siga essa linha e essa linha. Então, os veios vão correr nesse sentido. A gente pode... Ah, um detalhe. Sujou um pouquinho aqui, eu me lembrei. Nunca coloque o marfim, que é a luz, em cima de um sépia, que é a sombra. Que vai ficar uma cor estranha. Esse buraquinho aqui, eu vou trocar o meu pincel. Vou pegar um bem pequenininho, vou pegar o número 2. E vou fazer assim, vou começar aqui com o sépia. Olha, só apertei o pincel ali e venho torcendo ele pro ladinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do ocre e vou colocar, fazer a mesma coisa do lado contrário. Ó, você viu como ficou fundinho? A gente pode até iluminar um pouquinho ainda aqui. Olha, já fizemos um buraco. A gente pode, com o pincel zerinho, fazer assim, olha, essas linhas aqui, elas podem entrar pra lá, assim, na beiradinha aqui, ó. A tábua tá velha e tá rachando. Aqui não pode ir pra lá, tá? É só nesse sentido. Aqui você pode até pôr um acabamentinho aqui embaixo, assim. E puxar alguns, se você não deixou assim bem arranhado, você pode puxar alguns risquinhos assim, ó, pra cima. Isso serve de acabamento e é mais um efeito da madeira, vai ficar envelhecida. Aqui, olha, tem que ser reto, se você vai colocar. Seria aqui subiu e aqui dobrou. Aqui também vou fazer o acabamentinho e aqui no final a gente tem até alguns risquinhos aqui, ó. E a gente já vai passar para as outras cores. Nós vamos fazer essas folhinhas de salsinha. Você vai fazer assim, você vai preencher simplesmente com verde pinheiro, deixando todos esses quebradinhos, não arredonde nada, porque a folha da salsinha é assim mesmo. Olha, preenchi todinha. Você vai pegar o verde pistache e vai colocar todas as partes de cima aqui, ó, e vai puxar assim pra dentro. Isso já vai dar uma iluminada. Olha só. E é muito simples. Só a metade de cima. Eu vou fazer todas as outras folhas de salsinha. Aí você pode olhar como foi que eu fiz. Aqui nós temos 3 folhinhas. Eu resolvi mostrar como que a gente vai fazer. Primeiro, faça essa aqui, ó, da ponta. Assim, para você não se perder, tá? Normalzinho, ó. Você vai preencher também. E já vai colocar a luz aqui. A luz vai nessa pontinha e aqui nessa pontinha. Só que a gente não vai chegar ali embaixo. Agora a gente vai fazer a outra, deixando essa daqui, ó, é a próxima.
Então, você vai deixar aqui um pedacinho, para você não perder o risco. Olha, aqui a gente pode preencher tudo. Deixa aquele buraquinho ali, porque você já vai começar colocando aqui o pistache, ó, para separar uma da outra. Porque essa tá por cima dessa. Nós vamos deixar escurinho aquele ladinho ali. Agora, essa de cá, você vai proceder da mesma forma. Você pode começar preenchendo aqui por baixo. Ó, você vem aqui. Quando chegar aqui, preencha deixando também, olha, as pontinhas. Porque daí você sabe que aqui eu vou colocar o verde pistache para mostrar que tá por cima. As 3 divididas pela luz. Agora a gente já vai colocar o cabinho. A gente vai trabalhar com o verde pinheiro. Ele não vai ficar muito fininho, mas também não vai ficar grosso, tá? Aqui, ó, esse cabinho ele vai pra lá e entra embaixo da pimenta. Aqui a gente tem mais um. Você viu que eu tô trabalhando com o pincel cheinho de tinta? Aqui, ó, a gente vai ter mais um. Eu vou cruzar ele aqui. Agora, você vai pegar o pistache, depois que fez com o verde pinheiro, você pega um pouquinho do pistache e vai passar em cima. Olha, deixando aparecer uma luzinha. E com essa luzinha, você vai entrar um pouco assim, dentro da folhinha. Olha aqui, ó, vim e coloquei. Se você entrou muito com o pistache, quase não vai dar diferença. Você pode até, se perceber, escurecer um pouquinho, para poder aproveitar bem esse detalhe, que faz ficar bem legal. Iluminei tudo. Pronto, nossa salsinha, bem verdinha. Agora nós vamos fazer o queijo. Vamos preencher todo o queijo de marfim. Aqui eu terminei de preencher e olha, as bolas estão aqui. Você pode reforçar assim com o lápis. Agora a gente vai pegar um pouquinho do ocre. Você pode tirar o excesso no pratinho. E eu quero que você faça o seguinte. Você vai colocar aqui nessa bordinha, subindo, não é para chegar em cima, tá? Aqui embaixo, olha, fazendo um pouquinho de sombra na borda, no contorno de baixo. Aí você vai subir nessa linha, deixando esse ocre pro lado de cá. Aqui também pro lado de baixo. Olha, é muito pouquinho, tá? É só mesmo para definir um pouquinho. Agora você vai fazer assim, olha, você vai pegar, sujar o pincel, onde tiver a bolinha, você vai fazer aqui, ó, do lado de fora e do lado de dentro. Você vai pôr o pincel, olha, vai puxar, depois você vai fazer do lado de cá. Ali vai ficar clarinho, ó, ali no fundo, puxando, e aqui por fora, fazendo um pouquinho de sombra. Essa tinta não pode ficar marcada ali. Esse daqui é maior, então precisa mais tinta. Isso é pra gente conseguir fazer o buraquinho do queijo bem redondinho e com profundidade. Agora a gente lava o pincel e a gente vai fazer uma outra sombra. Você vai pegar um pouquinho do azul inverno ou o cinza lunar, se você quiser. Você vai tirar o excesso de tinta do pincel também no pratinho. Você vai fazer aqui, ó, o contorninho de fora. Com o pincel grande, você vai pôr um pouquinho assim de tinta e vai fazer uma sombra, mas muito pouquinho, muito clarinho.
Você vai fazer isso aqui também, ó, nesse pedacinho. Vai fazer aqui, a gente já fez uma, você vai passar o pincel bem em cima da linha, olha, bem em cima do risco. E vai dar uma esfumaçadinha bem de leve. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar o 2 de novo, aparadinho. E eu vou fazer uma segunda sombra dentro das bolinhas, sem cobrir esse ocre que tem aqui. Olha, é só um pouquinho. Só um pouquinho de tinta lá no meinho onde estava o ocre. Esse daqui é maior, então ele leva um pouquinho mais de tinta. Cuidado para não deixar o buraco quadrado, tá? Com pontas. Tem que ficar redondinho. Vou ainda realçar um pouquinho aqui, ó, o final do queijo. Agora a gente vai voltar iluminando. A gente fez a sombra para lá. Agora nós vamos fazer a luz com o marfim pro lado de cá. Olha, também você vai pôr a tinta no meio e vai puxar para lá e puxar para cá. Olha como vai ficar. Aquela sombra que a gente pôs de ocre ali, ela vai ser realçada. E a gente vai ver o buraquinho em profundidade. Você pode pegar um pincelzinho bem pequenininho, só não dá para fazer com pincel 0. Você pode virar o teu pano se você quiser, porque esse movimento é fácil, esse é mais difícil. Então, para fazer esse movimento, você pode deixar o seu pano de ponta cabeça. Não tenho problema nenhum com isso. Você pode pegar um pouquinho do branco e fazer assim, ó, um pouquinho de luz de branco aqui, um pouquinho aqui. Pode deixar manchadinho, tá? Não precisa muito detalhe, só não deixa assim uma pincelada de branco pura, assim. Você tem que pôr o pincel e dar uma trabalhadinha com aquele branco, ele vai ficar manchinhas. Eu acho que já chega e agora nós vamos trabalhar a pimenta. Essa pimenta aqui eu vou fazer em verde. Então a gente vai colocar, olha, vai preencher de verde musgo. Agora eu vou te ensinar. A gente preencheu de verde musgo. Nós vamos fazer a sombra dessa pimenta. Então nós vamos usar um pouquinho do vermelho escarlate. Eu tirei o excesso ali no pratinho e vou colocar aqui para você ver qual o resultado. Olha, o verde musgo, a gente pode fazer a sombra dele sempre com um tom de vermelho. Olha só. Quando você coloca o vermelho em cima, aqui a gente tem uma ligeira depressão, então eu vou colocar assim, ó, um pouquinho de tinta, uma manchinha pra gente fazer como se ela tivesse uma barriguinha. Tô trabalhando com bem pouquinho vermelho, porque se você colocar muito vai ficar marrom. Olha, toda essa parte aqui que tá por trás, quando você coloca ele fica vermelho, daqui a pouco ele vai escurecendo, escurecendo e vai fazer a sombra perfeita para o verde. A gente chama de cor complementar, uma cor que faz a sombra na outra. Olha, a gente vai fazendo assim, ó, pequenas batidinhas. Essa área de baixo aqui, vou deixar assim mais escurinha. Vou lavar meu pincel. Agora a gente vai iluminar com um pouquinho do marfim. Ó, a gente coloca a tinta e dá assim pequenas batidinhas. Você viu que aqui eu fiz um escurinho, aí tô fazendo um clarinho aqui. Aqui no cantinho também, aqui ó, dá pra gente fazer assim um pouquinho de luz. Isso faz volume. Se você só preencher o legume ou a fruta, o que você estiver pintando, sem deixar essa luz, essa sombra, fica uma coisa reta. Aqui também, vou colocar um pouquinho só aqui na pontinha. Essa partezinha aqui, vou trocar o pincel porque é tão pequenininho. Eu vou colocar
também com verde musgo. Inclusive, você pode até fazer assim, ó. Vou voltar com o vermelho aqui, embaixo dessa partezinha aqui que é verde. Olha, já fiz ali uma sombra. Isso ajuda a não perder o risco. Aí, vou preencher isso daqui com verde musgo. Preencho também o cabinho, que é grossinho mesmo assim, ele não é muito fininho, não. E agora, com o marfim, o cabinho, olha, ele vem, quando chega aqui, ele dá uma entradinha assim, ó. Do lado de cá, mesma coisa. Inclusive, a gente já pode iluminar desde lá de cima. Olha, vem iluminando. Quando chega aqui, ele não acompanha a linha, ele entra um pouquinho. E depois, toda essa bordinha aqui, ó, você pode deixar assim também com um pouquinho do marfim. O elemento aqui, o espaço é bem pequeno, mas olha, dá pra fazer. Se ele secar um pouquinho, a gente coloca depois. Já vou colocar agora, mas a gente pode colocar depois com o pincel zero. Olha, dá um pouquinho, só um pouquinho aqui. E aqui, assim, uma luzinha para poder separar. Agora, você vai preencher esta e esta com o vermelho escarlate. Essa daqui, que eu já preenchi, eu vou usar também o verde musgo. E eu vou fazer aqui, ó, em cima do vermelho, eu vou dar uma puxadinha do verde, só que eu não vou esfregar. Eu vou deixar assim que fique aparecendo o tom. Vai mostrar que ela tá meio verde e meio vermelha. Olha, isso vai escurecer um pouco, mas vai aparecer o verde. Eu tô deixando a cor. Aqui vou escurecer mesmo, porque eu quero uma sombra. Aqui assim também eu quero uma sombra. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sombra também, esfumaçadinho. Sair com essa linha aqui, um pouquinho ali. Agora eu vou usar o vermelho vivo nessa área aqui, para dar um brilho nela. Olha só como o vermelho vivo sobre o vermelho escarlate, ele fica vibrante. Só com batidinha. Se você não conseguir fazer isso aqui, não tem problema, tá? Porque a pimenta já tá ali. E agora, eu vou colocar um pouquinho de branco. Vou pegar, sem lavar o pincel mesmo, vou pegar a tinta só de um ladinho, só um pouquinho de tinta, e vou colocar aqui, ó. Ó, é um brilho assim que você coloca sem esfregar. Só colocando a tinta. Vou colocar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Sem esfregar. Essa partezinha aqui a gente faz igual a outra. Ó, um pouquinho do verde musgo e um cabinho que eu vou passar por cima do queijo. Um pouquinho do marfim do lado, para dar um brilho ali, e pronto. Agora nós vamos trabalhar essa de cá. Essa daqui a gente vai fazer um pouquinho de sombra com o verde aqui, não na linha, mas assim, ó, um pouquinho acima da linha. Aqui, acompanhando o contorno. Olha, é só uma pinceladinha. A gente vai dando uma pinceladinha assim, ó. Vou atravessar aqui. Vou fazer um pouquinho mais aqui embaixo. Sem chegar ali, tá? Sem chegar embaixo dela. Aqui também a gente tem uma depressãozinha. Então, vamos puxar um pouquinho de sombra. Aqui tem outra, ó. Bem pouquinho, mas vou puxar um pouquinho. Aí, isso dá volume pra ela, olha que legal. Eu já vou colocar o vermelho vivo também. Você viu que agora, olha, eu não trabalho misturando. Eu trabalho colocando tinta com ligeiro batidinho de pincel. Espalhando aqui onde tá o vermelho escarlate. Sem invadir a área do verde ali que a gente colocou a sombra. Agora o branco... Da mesma forma, um pouquinho só, nessa área aqui que tá mais alta, vou abrir assim, deixar meio
redondo esse brilho. Depois, do jeito que eu trabalhei o escurinho aqui, eu vou trabalhar um branquinho aqui, ó. E aqui também. Um pouquinho de tinta mais larguinha aqui e daí vai diminuindo. Verdinho ali, verde musgo, do mesmo jeito. Aqui a gente vai ter aquele efeito do cabinho. Daí você trabalha o marfim. Aqui tem que descer um pouquinho e aqui desce um pouquinho. A bordinha já vou colocar com pincel zero. Esta aqui já fiz o cabinho também. A gente vai trabalhar com a sombra dela. Aqui a gente tem como se fosse uma barriguinha. Vou trabalhar aqui, ó, um pouquinho de sombra para fazer um nozinho. A gente trabalha um pouquinho de sombra aqui também. Não é na borda, tá? Um pouquinho para cima. Eu vou passar agora na borda aqui desse biquinho. Agora eu vou colocar o vermelho vivo aqui para ficar bem brilhante esse vermelho. O branco de pontinha a gente pode colocar todo o meio dela. Vou começar aqui e venho sumindo. Se você misturar, vai sumir tudo, tá? Então, não misture, deixa assim o pontinho. Aqui vai descer um pouquinho. Aqui a gente pode até pôr 2, por causa da posição que ela tá. Dá pra pôr outro brilho ali. Pronto, acho que chega de brilhos. Vamos para as folhas do louro. As folhas do louro nós vamos trabalhar com sépia para sombra, verde pinheiro de base e o marfim para a luz. A gente vai fazer seguindo, olha, a orientação que eu dou aqui no risco. Você vai colocar o verde pinheiro, puxando pro lado que eu coloquei o risquinho, tá? Olha, vai ficar assim. Aí você vai pegar um pouquinho do sépia e vai deixar aqui, ó, mais escurinho. Aí você lava teu pincel e você vai com um pouquinho do marfim para iluminar aqui e ali por fora, puxando um pouquinho para dentro. Olha, assim que ela vai ficar. Vou fazer mais um. Eu vou pegar um pincel menor, porque eu acho que você vai ver melhor. Verde pinheiro. Nós vamos fazer essa daqui agora, porque é a próxima na sequência de todas as que estão por trás. Sempre a gente começa pelas que estão por trás, nunca por essas que passam por cima das outras. Então, olha, esse pedaço aqui e aqui, a gente sabe que ela tá por trás. Aí você vai seguir o risco do meio e esses tracinhos aqui estão para lá. Então, você vai esfumaçar esse verde para lá. Agora, você vai pegar um pouquinho do sépia e vai escurecer aqui, ó, onde ela tá por trás das duas. Sujei ali de sépia, agora você vai com o marfim. Aqui, nesse espaço, você vai pôr a linha e vai sujar assim pra fora. E aqui, olha, toda a borda você vai pôr a linha e vai sujar assim, puxando pra dentro. Verde pinheiro nessa área onde tá por trás, passo o traço no meio e puxo pra lá. Um pouquinho do sépia e um pouquinho do marfim. Agora, você vai fazer esta daqui, olha, ela tá por baixo e você viu que o risquinho tá pra cá. Então, você vai puxar esse escuro pra cá, porque aqui a gente precisa de luz. Essa a mesma coisa e essa a mesma coisa. Essa daqui tá independente, você pode puxar pra lá. Vou fazer as minhas, depois você me acompanha. Depois que você termina de fazer isso, você vai fazer assim, ó, com o pincel zero e a tinta verde pinheiro. Você vai fazer umas ranhuras.
e vai fazer umas pontinhas. Seria um acabamento, ó, das folhinhas. Com o 0 também, esse cabinho aqui, com o sépia. Olha, esse cabinho é diferente do cabinho da salsinha, ele é mais grosso. Você vai pegar um pouquinho do marfim, vai colocar em cima para fazer uma luz. Depois que você terminar isso aqui, você já aproveita, as folhas da salsinha já secaram, você vai dar uma iluminada com o verde pistache de novo. Agora vai pegar essa tinta e vai ficar bem clarinho. Vou terminar, esperar secar para fazer o fundo. Você vai separar as tintas amarelo limão, azul inverno e jatobá. A pintura tá seca, você vai pegar água limpa com um pincel grande e vai molhar toda a volta, todo o fundo. Vai molhar até mais ou menos uma distância assim, ó, uns 5, 6 centímetros do trabalho. Agora você vai dar uma pincelada de amarelo limão, vai tirar o excesso da tinta aqui no pratinho e você vai trabalhar toda essa área de cima, assim, ó, só de cantinho. E pode deixar a tinta assim bem clarinha. A água vai se encarregar de fazer isso espalhar sumindo, vai ficar bem delicado. Você pode trabalhar com esse amarelo toda a volta. Agora você vai pegar um pouquinho do azul, vai colocar no pratinho também, tira o excesso e você vai colocar só nos cantinhos. Você não vai fazer o que você fez com o amarelo, você vai pôr só nesses cantinhos aqui que eu tô colocando. Tá, pouquinho. Agora com o jatobá. Nós vamos colocar aqui embaixo uma sombra, assim, aqui embaixo a tábua tá enviesada, então aqui a gente tem que ter uma linha, que seria, olha, a linha da mesa. Então você vai trabalhar com esse pincel nessa posição e você vai seguir a linha aqui do barrado do pano, para você não se perder. Aqui, perto da tábua, um pouquinho mais forte, ó. Aí, à medida que você vai saindo pra cá, vai ficando, o pincel vai limpando, mas você vai deixar essa linha. Ela vai ficar assim, ó. Você vai trabalhar na horizontal aqui. Aqui tem água também, isso daqui vai se diluir ainda, mas vai ficar um pouquinho marcado. E vai dar a impressão de uma base. Aí você pode trocar teu pincel, pegar um pouquinho mais do jatobá no pincel, assim, pincel menor, e você pode até trabalhar assim ainda, ó, algumas linhas. Vou pôr um pouquinho de sépia, bem pouquinho, aqui, ó, para fazer a sombra dessa pimenta, um pouquinho aqui, sem encher, tá? Só aqui. E aqui, um pouquinho puxadinho pra cá, um pouquinho mais escuro, pra fazer a sombra da tábua. Pronto, pontinho aqui pra fazer a folhinha. Acredito que aqui, alguns pontinhos, sempre mantendo a linha paralela com o barrado. Está concluído o nosso trabalho. Gostei muito de fazer as pimentas. Espero que você tenha gostado também. Espero que tenham gostado do arranjo. Pintem bastante. Esse risco você encontra disponível na minha página, só na Lu Pinturas.